Seja muito bem-vindo ao podcast César Hanauer. Estamos aqui hoje para falar da palavra de Deus, né? E nós estamos hoje com um convidado muito especial, pastor Marcelo Castro, um grande amigo, uma pessoa que temos aí relacionamento há 20 anos, né, pastor? 20 anos já caminhando junto na fé. Pastor Marcelo Castro, Igreja Família de Cristo. Glória a Deus. Um prazer imenso estar aqui contigo nesse podcast. Eu tenho certeza que vai render muitos frutos aqui para a glória de Deus. É isso aí, glória a Deus. E é isso aí, pastor Marcelo é um amigo que nós adquirimos aí na caminhada cristã, né, pastor Marcelo? Caminhada com Deus, ela nos apresenta muitas pessoas, né? Exatamente. Mas algumas pessoas, elas fazem parte do propósito das nossas vidas. E eu tenho certeza, pastor Marcelo é um grande amigo, amigo do meu propósito. E quem é amigo do meu propósito é amigo de Deus. E eu tenho certeza que eu também sou amigo do propósito dele, né? Exatamente. E vamos que vamos. Deus é conosco. Nada melhor do que andar no propósito de Deus, né? Quem está no propósito, há um povo que tem um propósito de chegar aos céus, né? Exatamente. Agradar a Deus, andar com Deus. Nós estamos nessa visão, neste propósito de andar com Deus e vencer. Glória a Deus. Em nome de Jesus. É isso aí. Pastor Marcelo, hoje nós vamos falar de um tema, né? O pastor Marcelo trouxe aí um tema muito importante e muito bacana. O tema é Vencendo no Deserto. Olha aí, é isso aí. Vencer no deserto. Hoje esse tema aqui ele é muito importante porque muitas pessoas hoje estão precisando vencer, né, o seu deserto. Cada um de nós temos um deserto a atravessar, temos um deserto a vencer. Eu tenho certeza que esta palavra, este tema do coração de Deus vai abençoar a sua vida em nome de Jesus. É isso aí. Vamos que vamos, né? Quantas pessoas, né, pastor Marcelo, elas estão passando pelo deserto, né? E muitas vezes elas perecem no deserto. Então, essa responsabilidade de vencer no deserto, ela tem segredos, né? Tem segredos que nós... No deserto, tem coisas que nós não vemos, mas o próprio Deus muitas vezes nos revela segredos para nos fazer romper, né? Nesse meio desses momentos de instabilidade das nossas vidas, momentos em que parece que nós só vemos areia, só vemos o sol, né? Parece que não vê uma sombra. Então tem segredos, né? Existem segredos e grandes homens, né, venceram justamente no deserto. Deus forjou grandes homens. Deus trabalhou no coração do seu povo, né, Israel, pelo deserto, levou-os pelo deserto. Antes de colocar numa terra que mana leite e mel, uma terra abençoada, ele levou pelo deserto. E o deserto, ele é uma escola, pastor César. O deserto é uma escola de formação. Então, a pessoa que passa pelo deserto, ele vence qualquer situação na vida. Pode ter certeza disso. É isso aí. Tinha até um hino, né, que falava do Lázaro, né? O deserto é a escola do Senhor. O deserto é a escola do Senhor. Que legal. Verdade. Qual o texto que nós vamos usar hoje, pastor Marcelo? Olha, vamos falar sobre, né, tá no nosso coração esta palavra sobre Agar, né? Onde Deus a visita no deserto e faz dela e de Ismael, filho de Abraão, uma grande nação, um grande povo que perdura até hoje aí, essa grande nação poderosa. Deus deu a promessa e nós vemos aí, né, que se cumpriu na vida de Agar e na vida de Ismael. Que legal, é isso aí. Ismael, né, é o filho, é o primogênito de Abraão, né, é o filho que nasce de Abraão com Agar. Agar era uma serva egípcia. Deus tinha feito uma promessa para Abraão, né, e a Bíblia diz que Sara, ela percebe que ela era estéril, né? E ela decide então colocar a sua serva egípcia para se deitar com Abraão. Por quê? Porque era um costume naquele tempo, quando a esposa original não podia dar filhos, para manter a descendência do marido, eles tomavam essa decisão, era muito comum nesse tempo, e as suas servas se deitavam com os seus senhores para poder suscitar, né, a sua descendência ou manter a sua descendência.
Mas existe algum segredo nesse texto que vai nos ensinar muitas coisas, e é isso aí. Então vamos lá, né, pastor Marcelo? É isso aí, Vamos né? ler o texto e vamos pregar. Lá. É isso aí. A gente aprende com H que, pastor César, que a H, ela entra, né, no cenário bíblico ali, ela é uma escrava de Sara, né? Deus tinha dado a promessa a Abraão e Sara, e ela, como uma serva, ela entra no cenário ali, né, fazendo um favor à sua senhora. Ela entra no cenário. Quando nós vimos, lendo o texto, a palavra de Deus, que ela entra no cenário ali, antes não tem um registro dela, não fala de um registro. Simplesmente Sara tem uma ideia, né? Olha, se nós temos uma promessa de ter um filho e eu não consigo gerar, então deita, né? Eu te ofereço, Abraão, a minha serva, você deita e o filho será nosso. E H então entra no cenário, pastor. Quando ela entra no cenário ali, ela é como, né, um ventre emprestado, né? Um ventre emprestado para Sara. E Abraão, naquele momento, eu sempre digo que ele deu ouvido à voz de Sara, naquele vacilo que ele deu, né? Ele trouxe um grande problema para a vida dele. E nós vamos falar sobre isso hoje, né? H venceu lá no deserto, mas a gente tira uma lição também pelas decisões que eles tomaram, né? Deus até vem depois falar com ele, fala com ele, exorta ele que não era aquela atitude, era para ele ser firme. Mas aconteceu, né? Aconteceu. Às vezes alguém esteja também passando uma situação, tomou uma decisão errada e hoje está numa situação difícil. Aconteceu. Nós vamos aprender aqui hoje como sair desse deserto, tá? Como sair dessa situação difícil. Eu tenho certeza que vai render bênção para as suas vidas hoje. Em nome de Jesus. É isso aí. E tem muita gente, né, pastor Marcelo, que está vivendo de uma forma, né, de uma forma ou de outra, algum deserto, né? Exatamente. Existem muitas maneiras de ir para o deserto, né? Elias, por exemplo, escolheu ir para o deserto. Uhum. Então existem muitas maneiras de ir para o deserto, e esse deserto que Agar está vivendo era uma fuga, né? Era uma fuga. Nós vemos que era uma fuga. Então, dentro de um cenário bíblico, nós vemos que o deserto é muito participante, né, na vida daquele que crê em Deus. Exatamente. Se a gente vê até o próprio Jesus, né? Jesus foi conduzido pelo Espírito, né? Olha aí. E é como o senhor está te falando aí. Jesus, né? Várias formas da pessoa chegar ao deserto. Pelo propósito de Deus, né? Pelas suas próprias decisões, seus próprios meios, né? A pessoa acaba chegando ao deserto, né? E às vezes por culpa de alguém também, você chega a se encontrar no deserto por causa da decisão de outra pessoa. Isso também acontece, nós estamos vendo aqui na questão de H. Então, existe sim vários meios da pessoa se acabar aí num deserto, né, numa situação difícil. Perfeitamente. Como o pastor Marcelo disse, que Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito, né? Então, o deserto não é para te matar, né? Tem um texto também, pastor Marcelo, que eu gosto muito de falar sobre o deserto, que é o texto de Êxodo, né? De Números, onde o Moisés envia os espias. Moisés envia 12 espias, 2 voltam com os olhos nos frutos, né? Uhum. E os 10 colocam os olhos nos gigantes. Verdade. Então, Deus disse assim, ó: os de 20 anos para cima não herdarão a terra de Canaã. Eles não adentrarão na terra de Canaã. O que nós aprendemos com isso? Que os desertos da vida, muitas vezes, são para matar o murmurador que está dentro de nós. Exatamente. O povo que murmurou não pôde, né, sair do deserto, não pôde ultrapassar aquele deserto enquanto não morresse os de 20 anos para cima. Então, se você está num deserto, que você foi provocado, qual é a origem desse deserto, né? Qual é o segredo? O segredo é: não murmura, confia em Deus, porque Deus vai te dar a sua vitória. Amém? É isso aí. Pastor Marcelo, vamos lá. Vamos lá, né? Então, Abraão, ele tinha uma promessa de Deus de ter um filho, né? Filho da promessa. E no meio do caminho, a palavra de Deus conta que Sara, então, tem uma ideia, tem um plano, né? Toma minha serva egípcia, né?
deita com ela e o filho que ela tiver, que ela vai ter, né, é o filho que será o nosso filho. Abraão consentiu no momento ali, parecia uma boa ideia, né? Parecia uma boa ideia. E quando Agar, ela percebe que ela concebe, pastor César, ela então começa a desprezar Sara. Começa a desprezar Sara. E nesse desprezo tem uma reação de Sara, né? Sara começa então a humilhar. Sara começa a humilhar Agar e Agar então foge. A humilhação foi tão forte naquele momento, naquela situação, que ela foge para o deserto. E lá no deserto, Deus então aparece para ela, o anjo do Senhor aparece para ela. E sempre nós estávamos falando até esses dias atrás aí, né? Da onde vens, uma frase bem interessante, né? Da onde vens e para onde vais? Então o anjo fez duas perguntas, Deus fez duas perguntas. Da onde vens e para onde vais? Naquele momento ela disse ao anjo que estava fugindo da sua senhora. E Deus pede para ela voltar e se humilhar. Volte e se humilhe, né? Porque o teu filho será um príncipe. Seu filho será uma grande nação, uma poderosa nação. E é interessante que Ismael foi o próprio Deus que mandou colocar o nome de Ismael. Não foi ela que escolheu. Deus falou, coloca o nome de Ismael, que ele será príncipe, será grande. Ela então volta e se humilha ali, debaixo da autoridade de Sara. Ela volta ali. Então, no momento eu aprendo a lição aqui muito linda, né? Muito tremenda com Agar, com Deus, né? Orientando Agar. Quando você estiver numa situação difícil, se humilhar. Se humilhar nos pés do Senhor, primeiramente, e às vezes se humilhar também, né? Talvez a pessoa está passando uma situação, pastor César, que a pessoa não é humilde, né? A humildade, ela cabe em qualquer lugar. Inclusive, a palavra de Deus diz que antes de vir a honra, à frente vai a humildade. Perfeito. Né? Então, para que ela fosse honrada, Deus disse assim, ó, volta e te humilha. E ela pegou aquela palavra para ela e voltou. Ou seja, né, pastor Marcelo, quando você vê alguém que está sendo honrado, com certeza ele passou pelo caminho da humilhação, né? Ele passou pelo caminho da humilhação, com certeza, né? É um princípio bíblico e a palavra de Deus não falha, né? Quando você cumpre a palavra de Deus, você anda na palavra de Deus, você só tem a ganhar e a palavra de Deus te ampara lá na frente, né? Perfeitamente, é isso aí. É engraçado aqui, ó, no versículo 7, eu vou ler aqui, Gênesis 16, tá? Versículo 7, diz assim, ó, e o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto a uma fonte no caminho de Sur, e disse a Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vai? E ela disse, venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então, olha que interessante, né, pastor Marcelo? Como o pastor Marcelo disse, ela disse, o anjo pergunta duas coisas e ela responde só uma, né? Exatamente. Ou seja, ela sabia de onde estava vindo, mas não sabia para onde ia. Porque quem está fugindo do seu passado não sabe para onde vai. É tremendo, tremendo. Então, quando você está fugindo, está em desespero, você está sem rumo, né? Você fica Qualquer lugar serve, até o deserto para você. Às vezes está numa situação aí, você não quer voltar. Falando em situação e não querer voltar, uma vez eu encontrei uma pessoa evangelizando aí essa andança de missionário aí, de evangelista. Encontrei uma pessoa até bem assim, como dizer, estudada, uma pessoa formada. Estava numa situação muito difícil. Eu, conversando com ele, achei estranho ele estar naquela situação, né? Uma pessoa tinha tudo para vencer, né? Ele disse que tinha um problema que tinha acontecido na família dele, pastor César. E devido a isso, ele deixou todos os seus bens, deixou a família e se afastou, né? Com uma mágoa no coração, um ressentimento. E naquela ocasião até aconselhei ele a perdoar, né? E voltar, ser humilde nesse momento, liberar o perdão e voltar. Porque quem está sofrendo a humilhação, está padecendo a humilhação, às vezes perde a direção. Sabe da onde saiu, mas não sabe para onde vai. Ó, guarda essa frase, hein? Quem está passando por um momento de humilhação, às vezes perde a direção. Perde a direção. Muito forte isso. Exatamente. Muito forte, né? E a gente vê isso com Agar, né? E Deus, é tremendo que
Pastor César, eu entendo também aqui uma intervenção de Deus, porque H entra nesse cenário, né? Essa situação, essa humilhação, ela não tem culpa alguma. Foi uma proposta de Sarai. Perfeito. Então, Deus entra ali para intervir na vida dela, né? Apocalipse diz assim, ó: lembra, pois, de onde caíste, arrependa-te e volte às primeiras obras. Então, quando a pessoa comete um erro, uma falha, a pessoa tem que se arrepender e voltar. Agora, se alguma coisa aconteceu, né, que você saiu do caminho, você está padecendo, a intervenção de Deus vai surgir. Ela virá, Deus vai deixar você padecer. Se você não tem culpa alguma, né? Então, se você tem a consciência sua está limpa, Deus vai intervir na sua vida, com certeza, pastor César. Glória a Deus, é isso aí. E é interessante aqui, ó, Marcelo, que Deus fala assim para ela, ó, o anjo disse no versículo 9, ó: então lhe disse o anjo do Senhor: torna-te a tua senhora, humilha-te debaixo das suas mãos. É muito forte, por quê? Porque aqui nós aprendemos, né, algumas coisas, e uma das coisas muito interessantes aqui, forte, é que mesmo ela, como o pastor Marcelo disse, né, mesmo ela não tendo culpa daquilo que estava acontecendo, o anjo ensina que ela deve retornar à sua senhora e se humilhar. Então, se você olhar a caminhada de Pedro, olha que interessante. Jesus, a Bíblia diz que Pedro nega Jesus 3 vezes, né? E uma outra oportunidade a gente vai falar sobre Pedro, porque eu acredito, né? E coloco à luz da Bíblia que, na verdade, Pedro não negou Jesus. Então, certo. Interessante. Né? É interessante, né? Você conhece a palavra. Então, mas de uma forma ou de outra, Pedro acaba entristecendo o coração de Jesus, né? Exatamente. E aí, vamos falar assim, de não ter culpa. Pedro nega Jesus 3 vezes, né? O texto fala que ele nega, e tinha um propósito para que isso acontecesse. Jesus volta no capítulo 21 de João e diz a ele assim: Pedro, tu me amas mais do que a estes? Tu me amas, Pedro? E fala 3 vezes, ele fala: Senhor, tu sabes que eu te amo. Só que é interessante, Pedro não pede perdão para Jesus nenhuma vez. Então, vai haver pessoas que nós vamos ter que ter capacidade de perdoá-las sem com que ela tenha capacidade de nos pedir perdão. Exatamente. Tem que partir de nós a atitude, né? Perfeitamente. Olha que interessante. Talvez é interessante porque às vezes alguém que está nos assistindo está esperando a reação daquela pessoa que ofendeu. E às vezes ele não teve culpa também, né, pastor Exatamente. Marcelo? Como inconsciente, Agar. às vezes, pela situação, né? Exatamente. Cometeu a ofensa, né? Exatamente. Então, por que ela tinha que voltar e tornar, né, a sua senhora? Porque naquele tempo, a primeira esposa era considerada a senhora da casa, né? Então, todas as outras esposas, naquele tempo, tinham que pedir a bênção para Sara. Então, naquele momento, quando ela se torna, né, sendo serva de Sara, né, de Sarai, né, ela se torna o quê? Ela se torna escrava e também devia essa obediência a Sarai. Então, Deus nunca vai fazer você quebrar um princípio. Deus ensina nessa passagem o seguinte: ao poder, às chaves que Deus tem para sair do deserto. Por mais que você esteja sendo ofendido, que você esteja passando por um momento de humilhação, ainda que você esteja certo, o segredo é voltar atrás e se humilhar. Por quê? Porque Jesus disse assim, ó: aquele que se humilhar será exaltado. Ele não disse aquele que está humilhado será exaltado. Não. Ele disse aquele que se humilhar será exaltado. Ou seja, no caminho da exaltação, nós temos que passar pela rua da humilhação e nos humilharmos. Porque o que acontece, pastor Marcelo? Existem muitas pessoas, nós convivemos, né, com tantas pessoas, e a gente percebe que algumas pessoas, elas estão sendo humilhadas, sua família está sendo humilhada, seus filhos estão sendo humilhados, sua casa está sendo humilhada, sua vida financeira está sendo humilhada, mas para não voltar, para não ter que se submeter a perdoar, para não, por causa do ego, por causa do seu eu, ele não se humilha. E uma coisa que eu aprendi: Jesus não tem compromisso com quem é humilhado, Jesus tem compromisso com quem se humilha. Quando você se humilha, quando você diz: me perdoa, eu errei contigo, olha, talvez eu ultrapassei, talvez você nem aconteceu isso, mas se você se humilhar, primeiro Deus entra contigo nesse negócio.
pode ser qualquer problema. Olha, eu sou empresário há 23 anos e todas as vezes que eu errei, que eu me humilhei, Deus me deu condições de resolver o problema e a pessoa saiu alegre comigo e feliz. É um princípio, né, pastor? É um princípio. E outra coisa, né, a gente vai... a palavra de Deus é fenomenal. Você se torna aí um discípulo de Jesus, literalmente na prática, porque Jesus, sendo Deus, não teve a usurpação ser igual a Deus. Ele se humilhou a si mesmo. Perfeito. Né? Aí, todo mundo conhece Filipenses 2, né? Tá lá em Filipenses 2, depois você pode ler, né? 4, 5. Diz que Deus o exaltou soberanamente. Olha então, aí. quem se humilha pode aguardar que vem a exaltação de Deus. Vem Glória bênção de a Deus por aí. Glória a Deus. É isso aí. É muito forte. Vamos ler mais um pouquinho? Ó, aí ele disse assim, ó: torna-te a tua senhora, humilha-te debaixo das suas mãos. Disse mais o anjo: multiplicarei sobremaneira a tua descendência. Olha que interessante. Então, depois da humilhação, tem multiplicação. Tem multiplicação. Só quem se humilha, né, consegue receber a promessa. Quem se humilha está perto da promessa, pode ter certeza disso. Perfeitamente. Então, Né? muitas vezes a vida, né, de uma maneira talvez até divina, né, faz com que nós venhamos a passar por alguns momentos em que nós nos conhecemos mais, em que nós verdadeiramente a circunstância extrai o melhor, né, pastor? Exatamente. E aí quando você se humilha, você tá dizendo: eu sou uma terra que Deus pode trabalhar. Eu sou uma terra que Deus pode trabalhar. Deus pode virar, pode cavocar, pode fazer o que for. Eu quero fazer parte. Por quê? Porque você precisa da multiplicação. Então, Jesus está ensinando aqui, através dessa palavra para nós, que quando você se humilha, muitas vezes por não se humilhar, parou a multiplicação na sua vida. E isso deve voltar, né? Deve voltar na sua vida. Porque Deus quer multiplicar aquilo que Deus tem para a tua vida. Então, é um princípio do reino, né, pastor Marcelo? Exatamente. E assim, pastor, eu vou mais longe um pouquinho. Eu digo assim, as pessoas hoje, elas estão com um coração um pouquinho embriagado, com exaltação, né? E com a soberba. E a pessoa não sabe que Deus resiste o soberbo, né? Olha aí. Quando a pessoa é soberba, Perfeitamente. Deus resiste. Mas quando a pessoa é humilde, Deus dá graça. Então, só tem a ganhar quem se humilha. Então, né, o anjo, Deus, o próprio Senhor, né, manda o anjo, envia o anjo e diz para ela: volta lá e se humilha, porque tem uma promessa aqui para você, né? Tem uma promessa na vida do teu filho. Ela estava naquele momento ali grávida, naquele momento, né? Estava sensível, só que ela segurou a promessa, tá bom? Ela estava sensível, mas segurou a promessa. A mulher, quando está grávida, ela fica sensível, mas mesmo assim ela, né, segurou a promessa de Deus para a vida dela, na vida de Ismael. Perfeito, glória a Deus. E aí a Bíblia diz, né, ó: multiplicarei sobremaneira a tua descendência, que não será contada por tão numerosa que será. Ou seja, não haverá explicação para a multiplicação, para a proteção de Deus. E agora vamos trazer isso, né, para os dias de hoje, por exemplo. Quem é Ismael hoje, né, pastor? Pastor Marcelo vai falar agora, irmão. Ele está segurando aí, eu sei que ele está segurando. Ele já vai falar um texto aí nesse mesmo tema aqui, poderoso, tá? Que ele vai nos ensinar um segredo aí muito forte sobre esse texto. Mas trazendo para os dias de hoje, quem são os ismaelitas? Olha, eu estava em São Paulo, pastor Marcelo, essa semana retrasada. Eu fui participar de um evento, e eu estava em São Paulo, estava no restaurante almoçando, e eu vi lá a contratação do Neymar, né? 1,6 bilhões a contratação do Neymar. E aí um time dos Emirados Árabes contrata o Neymar, um time que não é tão grande, tão relevante, né? Uhum. E aí eu pensei comigo: olha que interessante, olha a palavra de Deus se cumprindo na vida de Agar, na vida de Ismael aqui, de uma maneira muito poderosa. Por quê? Eles vêm acertando estratégias em cima de estratégia. Em 1970, os Emirados Árabes,
aquela cidade lá. Dubai. Dubai era um deserto. Eles entenderam que eles não poderiam ficar reféns só do petróleo, e eles começam então a criar uma cidade, um lugar onde todos os empresários, os olhos do mundo iriam até lá. E eles vêm qual é uma das ações deles? Eles fizeram o maior prédio do mundo. Estados Unidos falou: vou fazer um prédio igual o de vocês. Eles disseram: se fizer um igual, nós vamos aumentar. Aí perguntaram pro engenheiro: quanto vai ser a altura do prédio? Eles falaram: ninguém sabe. Porque se eles fizerem de 100, nós vamos fazer de 102. Porque nós temos a promessa. Então, olha que interessante a visão de grandeza desse povo. Marcelo, ele está no deserto. Depois a gente vai ver aqui que ele é lançado por Abraão para o deserto sem nada, mas ele tinha uma promessa de Deus. Então, muitas vezes, nós precisamos cortar o nosso cordão umbilical com o nosso pai, né, biológico, porque tem muita gente que, infelizmente, teve um relacionamento com o pai, um relacionamento com a mãe, que não deu certo, né? Digamos assim, não deu certo. Então, a pessoa fica ali presa. E por que Deus me deu essa palavra? Por causa exatamente de uma pessoa que falou em um grupo que nós estamos lá, que o pai dele abandonou ele, que ele não conseguiu vencer na vida por causa do pai dele. E é interessante, né? Aqui, esse menino tem uma promessa de Deus. Deus faz uma promessa para Agar. Depois nós vamos ouvir o pastor Marcelo que vai falar sobre isso aqui. E aqui na frente nós vemos que eles contratam o Neymar. Sabe o que aconteceu? O Neymar tem milhares de seguidores e os olhos do mundo, pastor Marcelo, vem em Dubai agora. Para o time? Não. Para Dubai. Para os Emirados Árabes. Os olhos do mundo. Olha a estratégia que os caras usaram para atrair o mundo. Exatamente. Então, isso vem da onde? Isso é uma promessa de Deus. Essa estratégia não pode ser uma simples estratégia. É uma tacada de mestre, né? Exatamente. Porque eles tinham uma promessa. Exatamente. Nós vemos aí uma ação de Deus, né, na vida de Ismael, da sua descendência. Deus diz que príncipes, né, e reis ia proceder de Ismael, né, do ventre de Ismael. Então, nós vemos hoje acontecendo isso. Então, hoje, você vê aquela região ali crescendo, né, um povo poderoso. É interessante que quando o anjo fala com Agar, pastor César, o anjo diz que ele habitaria diante dos seus irmãos. Você veja que a bênção de Deus, ela não está condicionada ao lugar que você está. A bênção de Deus, se você tem a bênção de Deus, você pode colocar os seus pés em qualquer lugar. Se você tem a bênção de Deus, glória a Deus, você vai vencer. Porque ele estava no deserto, né? Desde o Egito até a região ali próximo de Israel, e fugiu agora aqui os termos, mas é uma potência, né? Uma poderosa nação. E a gente vê hoje essa promessa que foi feita lá para Ismael, hoje se cumprindo na vida dos árabes, né? Que é descendência de Ismael. Então é muito, muito tremenda esta palavra e eu tenho certeza que você que está nos assistindo, nos ouvindo aí, você vai vencer também. Você vai sair do deserto, você vai vencer esse deserto que você está passando aí. Perfeito, é isso aí. E quais são as aplicações, né, desse texto? Primeiro, quem está fugindo, né, está praticamente com uma corda no pescoço e tem um limite, né? E qual limite que é esse? É o deserto. Então, qual é o segredo para vencer, né, pastor Marcelo? Primeiro, volta atrás. Às vezes tem que se humilhar. Às vezes, mesmo que você não tenha culpa, para proteger as tuas promessas, a tua descendência, para proteger a multiplicação na sua vida, volta atrás, pede perdão, perdoa quem não tem capacidade de te pedir perdão, mas você vai vencer. O segredo é se manter debaixo da promessa de Deus, se manter debaixo da promessa. Então, há uma multiplicação. Algumas pessoas, eu fico pensando, pastor Marcelo, diante de Deus mesmo, eu gosto do pastor Marcelo falar muito isso, diante de Deus, né? Eu fico pensando a mente desse Ismael, porque no capítulo um pouco depois aqui, né, a Bíblia diz que quando Deus vai falar com Abraão, diz assim, acerca de teu filho Ismael, eu tenho ouvido tua oração. Então o Abraão estava orando por ele. Aí ele fala assim, só que a minha aliança eu estabeleci com Isaac.
Então, isso é muito poderoso. Por quê? São duas alianças. Depois a gente pode falar sobre isso. Lá na frente, Gálatas capítulo 4, ensina que essa aliança de Ismael, né, que hoje representa os filhos de Israel, essa aliança que é uma aliança que na teologia a gente ensina, a gente aprende que é a aliança que quer a salvação de Deus, né, de uma maneira que tem que se esforçar para ela. E a de Isaac é aquela que é pela fé. Então, esse texto nos ensina o seguinte, que o Ismael é filho da promessa, é o primogênito, mas Abraão lança ele no deserto, que era depois uma alegoria dos filhos da carne, né? Porque hoje você aprende lá em Gálatas que ele é a aliança da carne, vocês são seus filhos. Quem são os filhos da carne? A mentira, a prostituição, a lascívia. Então ele ensina o seguinte, que nós que nascemos espiritualmente para o reino de Deus, nós devemos lançar o Ismael para o deserto, que é a carne e os seus desejos e os seus filhos. Então eu lanço essa carne para o deserto com os seus filhos, a mentira, a prostituição, para mim poder ter herança no reino espiritual. Porque ele disse, né, de maneira nenhuma herdará os filhos da carne com os filhos da promessa. Então quem não lança mentira para o deserto, quem não lança a prostituição, quem não lança, né, o roubo, a morte, né, esses filhinhos porque imagina, né, pastor Marcelo, passar a vida inteira fazendo tudo tranquilo, de maneira que parece estar tudo bem, e quando a gente conhece a Cristo existe um crivo, existe um juízo, uma lei de Deus dentro de nós que nos ensina que nós não devemos de maneira nenhuma ultrapassar esses limites. Então quando a gente vai nascendo em Cristo, você tem que lançar esses filhinhos embora, e é doído você lançar um filho embora. Você imagina a dor de Abraão olhando para o Ismael e tendo que lançar ele para o deserto. Mas Deus queria de alguma forma, lá no capítulo 4 de Gálatas, nos ensinar que nós devemos lançar a mentira fora. Lançar o quê? Os filhos da carne. Quem são os filhos da carne? Prostituição, lascívia, tudo aquilo que alimenta a carne. Então, um segredo para vencer no mundo espiritual, tem a tua parte. Nós, como os pais, né, mas a vida inteira mentindo, a vida inteira roubando, a vida inteira fazendo, quando você entra na presença de Deus, quando você começa a andar com Cristo, você tem que lançar esses filhinhos seus para o deserto. E aí você vai ter herança no mundo de Deus, no mundo espiritual, no reino de Deus. Agora imagina, pastor Marcelo, a dor desse Ismael. Foi um baque muito grande para ele, né? Foi um baque muito grande. Ele ter que sair ali mais a sua mãe. E Abraão, quando ouviu a sentença, né, que Deus pediu para ele lançar fora. Deus pediu para ele lançar. Ele então foi lá e obedeceu. Deu um odre de água, né, um bocado de pão, e liberou ele para o deserto, né? Praticamente ali, o pessoal faz uma conta que ele estava mais ou menos com 16 anos. Isso. Né? E ele sai. Agora uma coisa, pastor César, você está falando aí sobre o novo nascimento, os filhos da carne. Quando nós nascemos, quando o homem, né, nasce de Deus, automaticamente ele vai sepultando o velho homem, né? As velhas práticas, os pensamentos, aqueles pensamentos que estão fora, né, da palavra de Deus, você vai sepultando tudo aquilo. Então, há um novo nascimento, um novo homem surgiu. É como se Deus ali te desse um livro para você escrever uma nova história, com páginas em branco. Então, pessoa que nasceu de novo está com um livro na mão, um caderno na mão para escrever uma nova história. É isso aí, né? glória a Deus. Eu tenho certeza que aqueles que nasceram de novo compreendem bem. Se você está se aproximando, prossiga, né? Porque tem coisas boas aí para você. Pastor César, falando sobre Ismael, lá no deserto, então chega um momento que Deus, então, Sara, então, vê Ismael caçoando, zombando de Isaac, né? Perfeito. Deu uma festa, Abraão deu uma festa, e naquela festa, Ismael começa a zombar de Isaac. Quando Sara vê aquilo, Sara fica muito irritada, e ela diz assim, lança fora
esta escrava e seu filho. Lança fora esta escrava e seu filho, porque de modo nenhum será herdeiro com meu filho Isaque. Então, eu acho que nesse momento, eu estava pensando outro dia, né? Foi um baque para Abraão. Né? Foi muito triste, né? Foi muito triste para ele. Ele amava Ismael. E ele fica pensativo naquilo. Ele fica pensativo e Deus aparece para ele. Não temas em ouvir a voz de Sara neste negócio. Neste negócio você ouve a voz de Sara, né? Neste negócio. Neste negócio. Aí ele então despede ela, né? E ela sai com este odre, sai com este bocado de pão, caminhando no deserto. Quando chega uma altura, acaba a água do odre, acaba a água, ela está no deserto, né? Andando sem direção, e começa a chegar aquela necessidade de beber água, né? Estão sedentos, e ela, literalmente, ela cai em si e diz assim, vamos morrer aqui nesse deserto. E ela se afasta de Ismael. A Bíblia fala que ela colocou Ismael debaixo de um arbusto, né, de uma árvore, e se afastou para não ver ele morrer. E, de repente, ela se afasta um espaço de Ismael, e Deus envia o anjo mais uma vez. Pela segunda vez, Deus envia o anjo e pergunta para ela, o que você tem? O que tens, Agar? O que tens? Que Deus ouviu a voz do menino. Então, naquele momento, Deus ouviu a voz de Ismael, né? Tem uma tradução que fala que Deus ouviu a voz do menino que chorava. Então, isso aqui também fica um gatilho para nós, pastor César, que Deus ouve a voz das crianças. Você jovem, Deus ouve a sua oração, Deus ouve a sua voz. Glória a Deus. Né? Deus ouve as crianças. Samuel era uma criança e Deus ouvia a voz de Samuel, né? É isso aí. Então Deus ouviu a voz daquele menino. E Deus então diz para ela, o que você tem, Agar? Volte, né? Porque eu tenho uma promessa, lembra da promessa, eu tenho uma promessa para Ismael. E neste momento Deus exorta ela a voltar. Né? Volta, porque eu tenho uma promessa. Toma ele pela mão, ergue ele, que eu vou fazer ele uma grande nação, né? E príncipes vão proceder dele. E ela volta então, pastor. Quando ela volta ali, ela toma Ismael pelas mãos e ergue Ismael ali. Quando ela toma Ismael pelas mãos, a Bíblia diz que Deus abre os olhos dela. Né? Quando a gente está focado na promessa, focado na palavra, não fica nada oculto aos nossos olhos. Deus nos mostra, Deus te mostra. E eu sempre digo assim, a gente tem que estar focado na promessa de Deus. Se você ficar focado na promessa de Deus para a sua vida, no deserto você vai superar esse deserto, você vai vencer esse deserto. Em nome de Jesus. É interessante, né? E o pastor Marcelo também compartilhou comigo, nós estávamos ontem juntos, que dá um pouco de ênfase, pastor, quando ela se afastou da promessa, né? Aquele afastar da promessa. Quantas vezes a instabilidade, né? Né, pastor? Exatamente, é verdade. Dependendo da situação que a gente venha passar, é normal isso daqui, todo mundo passa por isso. Agora, o que a gente não pode fazer, nós estávamos conversando sobre isso, é afastar da promessa de Deus, se afastar da promessa. É afastar da oração, afastar da comunhão com Deus, se afastar daquilo que Deus falou no seu coração, aquilo que Deus falou contigo, você sabe o que Deus falou. Então aquilo ali você não pode se afastar. Quando o anjo aparece para Maria, dizendo que ela teria uma criança que salvaria o seu povo, o que ela fez? Ela estava desposada de José, ela ia casar, só que ela segurou, ela disse assim, eis aqui a serva do Senhor, cumpra em mim segundo as tuas palavras. Né? Cumpra em mim, quer dizer, ela agarrou a promessa. Perfeito. José intentou deixá-la, mas ela estava segurando a promessa. Então, quando você segura a promessa, existe um trabalhar de Deus que você não está vendo. Existe um trabalhar de Deus que a gente não consegue ver no momento, mas lá na frente a gente vai entender. Deus então envia um anjo e fala para José, não deixe Maria, tua esposa, porque o que está nascendo dela será o Salvador, vai salvar a tua gente, salvar o teu povo, ele será grande.
né, Israel. E ele então entendendo que era um propósito de Deus. Né? Quantas esposas talvez está passando uma situação como essa, né? O marido está querendo deixar, existe um atrito dentro de casa, parece que vai acabar o casamento, e você está se apegado com Deus, está apegado com o Senhor. E talvez você diz assim, poxa, eu tenho uma promessa na minha casa, eu tenho uma promessa do meu casamento, eu tenho uma promessa de Deus na minha vida. O conselho que eu te dou, né, que eu deixo para você é o seguinte, não se afaste da promessa de Deus. Então o anjo pediu para ela voltar. E ela voltou, né? Ela voltou para junto da promessa. E quando ela voltou, o que tinha perto dela? Fala aí. Da água. É maravilhoso que, né, a gente estava conversando e falando um pouquinho sobre a providência de Deus. A providência de Deus, tem um trecho na Bíblia, um versículo na Bíblia, não me lembro agora exatamente onde está, mas diz assim, que aquele que começou a boa obra é fiel para completar. Amém. Né? Então, quando o Deus pede para ela voltar, o anjo fala assim, ó, volta e toma ele pela mão. Ela volta, quando ela volta, que ela toma ele pela mão, Deus abre os olhos dela e ela vê um poço de água ali. Né? E aquele odre, pastor César, que estava vazio, ela tornou a encher. Aquele odre que era um motivo de falta de esperança, né? Ela volta então a encher aquele odre. E Deus ali, a Escritura diz que ali, né, ela recebe uma promessa de Deus. E é interessante que Agar, ela não fica com mágoa de Sara, ela não tem mágoa de Sara, veja bem, ela não tem mágoa de Sara, ela não tem o rancor de Abraão, porque Abraão mandou ela com um pouquinho de pão e o odre. Ela não ficou com rancor, por isso que elas venceram no deserto. Né? Aí, então fica esse segredo aí. Para vencer no deserto não pode guardar mágoa e nem rancor. Perfeito, é isso aí. E é interessante que às vezes, né, tem que acabar a água do odre para Deus revelar os poços para nós. Tem gente que está com o odrezinho aí bebendo, né, e tá magoado, tá entristecido, e Deus às vezes permite que acabe a água desse odre porque Deus quer revelar uma fonte para você. Pastor Marcelo, muito bom nossa mensagem aqui, né? Claro que existem muitos mais segredos aqui. Exatamente. Mas assim, foi muito bom. O poder de se humilhar, né? A multiplicação depois da humilhação, os desertos da vida, eles muitas vezes são nós que nos levamos ao deserto, algumas é Deus que permite que passamos, outra é a murmuração que nos leva para o deserto. Então, seja qual for o problema, o deserto que nós estamos vivendo, todos eles, Deus tem uma direção. Deus vai enviar alguém. E talvez pode ser nós, através deste podcast, dessa mensagem, dizendo para você, Deus tem multiplicação depois do deserto. Que Deus te abençoe, que Deus te prospere de maneira extraordinária. Pastor Marcelo, suas... Olha, foi tremendo estar aqui, tá? E voltaremos outras vezes para podermos estarmos estudando juntos, se alimentando aqui. Vença o seu deserto, tá? A palavra que eu deixo para você aqui é que você tem possibilidade, capacidade, Deus é contigo para você vencer o teu deserto. Você vai vencer. Toma esta lição, aplique ela, guarda no teu coração, não se afaste da tua promessa, tá bom? Deus abençoe. Pastor César, foi um prazer estar aqui, né? Que Deus venha multiplicar e nos abençoar cada vez mais. É isso aí, glória a Deus. Em nome de Jesus. E o pastor Marcelo, para finalizar, pastor Marcelo, eu falei isso ontem, nós conversávamos sobre isso ontem, e é interessante porque eu não posso deixar de falar isso, porque Deus está falando comigo. A promessa que havia sobre Isaac, naquele momento, parecia ser maior do que a promessa de Ismael. Porque ele disse, a minha aliança estabelecerei com ele. Então, mas o que o Ismael fez? O Ismael não ficou preocupado com a promessa de Isaac, ele colocou o coração na dele. Muitas vezes haverá pessoas que têm promessas maiores que as nossas, mas nós temos a nossa promessa, ele valorizou a promessa dele. Então, existem muitas pessoas que estão preocupadas com as promessas de outras pessoas e não vivem as delas. Então, coloque o teu coração na promessa que Deus fez para você, ainda que tenha pessoas que tenham maiores e menores. A sua é que Deus vai garantir, é que Deus vai te abençoar. Deus te abençoe,
Tamo junto na fé, em nome de Jesus. E até a próxima. Até a próxima.